Tu já teve a sensação de sempre repetir o mesmo padrão nos relacionamentos? Sempre entrar em relações bosta. Sempre entrar em relações tóxicas, sejam elas tóxicas possessivas, agressivas, seja como for, né? Seja qual for a proporção de toxicidade. Se você hoje. Eita, minha voz tá falhando a beça hoje. Se você hoje olha pra tua vida, sabe? Eu sempre falo isso com todo mundo, todas as minhas clientes, todas as minhas amigas. Eu sempre falo, olha pra tua vida. Quantos relacionamentos você teve na tua vida? Bom, 5? Como foram os 5 relacionamentos que você teve? Nossa, Luísa, todos eles foram horríveis. Todos eles tiveram a mesma coisa, sabe? No final das contas, as pessoas se mostravam diferentes e acabavam mostrando que eram iguais a outra anterior e a anterior e a anterior. Você já parou para pensar o porquê que isso acontece? O porquê desse ciclo se repetir sempre? O porquê de você sempre ter o famoso dedo podre? Você já parou para pensar sobre isso? Por quê? Uma vez eu conversando com uma pessoa, com uma amiga minha, ela tinha o hábito de sempre entrar em relações com homens muito tóxicos, né? Ela sempre entrava em relacionamentos extremamente negativos, mas muito, vocês não têm ideia. E uma vez eu falei com ela, você já parou pra pensar o porquê de você sempre se envolver com caras iguais? Com caras que têm, tipo, o mesmo temperamento, os mesmos vícios, os mesmos problemas, os mesmos comportamentos. Aí ela, não. Eu falei, pois bem, é a tua vida. E você nunca parou pra pensar sobre isso? É muito importante, gente, que a gente pare pra analisar a nossa própria vida de vez em quando. Da mesma forma que a gente para pra analisar a vida dos outros, é muito importante analisarmos a nossa mesma, tá? E a gente conversando, papo vai, papo vem. Eu falei com ela assim, mas você já parou pra pensar que quando você era criança, acontecia assim, 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 assim? Realmente. Você reparou que o amor que você conheceu na sua infância, né? As pessoas que diziam te amar eram extremamente agressivas, né? As pessoas que diziam te amar maltratavam mesmo, né? Umas às outras e a você. E o tipo de comportamento que as pessoas à sua volta tinham durante toda a sua infância. E ela falou assim, realmente, eram pessoas extremamente agressivas, extremamente desrespeitosas umas com as outras. Pois bem, aí tá. Você entra em relações iguais ao que você está acostumado. O nosso cérebro, ele é uma criança birrenta. Ele é uma criança que a gente precisa educar, né? Aí hoje a gente tem até a neuroplasticidade, que fala muito sobre a reeducação cerebral. Então hoje a gente ainda tem mais conhecimento sobre isso do que a gente teria alguns anos atrás, certo? Então hoje até mesmo o acesso à informação está muito maior, então dá pra gente se aprofundar um pouco mais, né, em algumas questões. Mas aí a gente conversando, eu falei, olha, você entra em relações idênticas. Começa maravilhoso, nossa, é uma pessoa ótima, vai passando um tempo, a pessoa vai botando as garrinhas pra fora e quando você vê, tá assim em cima de você, sabe? E você não percebeu. Como você não percebeu? Você percebeu só depois que a merda já estava feita? E tem muitas pessoas que vêm me procurar pra falar exatamente sobre isso. Que não percebem os primeiros sinais, os primeiros sintomas, né? As famosas red flags. Inclusive, deixem aqui no comentário pra mim as maiores red flags que vocês já tiveram aí dentro de relações. Vocês homens, vocês mulheres, não tenho isso, tá? Pode falar aí todo mundo que você reparou assim, nossa, essa pessoa falou tal coisa e eu percebi e eu meti o pé. Ou então eu percebi, mas eu fingi que eu não vi. Porque às vezes a gente até percebe, mas a gente finge que a gente não tá vendo. E eu falei com ela, olha, você entra nesse looping
Porque é algo conhecido, é algo, por mais negativo que seja, por mais que isso seja algo ruim, algo que prejudica você, é algo que você conhece. Então, é familiar. O nosso cérebro, ele tende a ir para o que é familiar, o que é conhecido para gente, mesmo que seja algo prejudicial, mesmo que seja algo que não é bom para gente, mas o nosso cérebro está acostumado com aquilo ali. Então é negativo, mas é familiar. Eu conheço isso, então ele vai por aquele caminho. E aí que entra o ponto mais importante. Quando essa mesma pessoa começou a se relacionar com uma outra pessoa que era uma relação saudável, ela me disse: eu não consigo me relacionar com essa pessoa. Falei, mas é saudável, é uma relação boa, né? É uma relação que não tem as outras coisas, os outros problemas, e é uma pessoa que é mais madura, é mais consciente, né? Uma relação que traz mais respeito, né? É uma relação respeitosa, uma relação saudável, enfim, é uma relação saudável. Aí ela, mas eu não consigo. Eu falei, é exatamente aí que tá o problema. Você não consegue porque não é porque a pessoa é ruim. Ela começou a enxergar uma red flag que não existia. Porque era incômodo, era estranho para ela. Mas por quê? Porque ela não estava acostumada a ser bem tratada, não estava acostumada a não ser agredida, né? Não estava acostumada com uma relação saudável. E aí, quando ela entrou numa relação saudável, ela falou: não, eu não consigo. Eu falei: você não consegue, porque é estranho para você, porque não é familiar. Não é porque é uma relação ruim, é só porque não é familiar. Com o tempo, conforme você for se conhecendo, entendendo, identificando os padrões, curando os padrões dentro de você, você vai conseguir ter relações mais saudáveis. Mas aí, gente, é uma coisa que cabe muito a cada um de nós. Eu não sou uma pessoa que eu julgo ninguém, mas assim, a pessoa tem uma coisa chamada poder de escolha, né? A gente, como ser humano, graças a Deus, a gente tem o famoso livre-arbítrio. A gente esquece dele às vezes. A gente às vezes pensa que não tem como sair dessa situação, mas tem, tá? Então, assim, essa situação, eu falei com ela, você às vezes se coloca em situações ruins porque são familiares. E você sai de relações boas, de situações boas, porque não é familiar, não é conhecido. Então a lição se repete até que o ciclo se repete até que a lição seja aprendida. Vocês entendem? Porque eu sempre falo, o ciclo ele sempre vai se repetir até que a lição seja aprendida. Por quê? Tudo que se repete muito na nossa vida traz algum ensinamento. Então, quando alguma coisa se repete muito, poxa, eu sempre entro em relações assim, 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 assim. Sempre a mesma história, sempre a mesma coisa. Começa bom, maravilhoso. Às vezes eu sou impulsiva, beça, e eu já tô morando com a pessoa em uma semana. E você já parou pra pensar que às vezes esse é o teu erro? Às vezes você precisa dar tempo para conhecer melhor aquela pessoa, ou então, nossa, eu começo a ficar com alguém, essa pessoa é extremamente grosseira comigo em determinadas situações, e eu digo, ah, não, tudo bem, é o jeito dessa pessoa. Então você já reparou e você ignorou. Então, é muito importante que a gente se lembre todos os dias que temos uma coisa chamada livre-arbítrio e que a gente tem o direito e o dever de escolhermos a nossa própria vida, de escolhermos o nosso próprio caminho, tá? É muito importante que você se lembre disso todos os dias, porque ninguém tem o direito de te falar que você não pode escolher. Você pode escolher. A mesma coisa que você chegar pra mim e falar, ah, Luísa, e aí, o que eu faço? Pô, não sei, cara. Eu posso te falar 1000 coisas, mas quem vai escolher o caminho é você, entende? Se você vai escolher o caminho que é negativo, é contigo. Se você vai escolher o caminho que é bom pra você, é contigo também, entende? Então, assim, é muito importante que a gente faça uma autoanálise, que a gente se autoconheça, que a gente se autodescubra, que a gente entenda os nossos próprios, as nossas próprias sombras, as nossas próprias luzes. É muito importante o autoconhecimento no nosso processo de cura e de despertar espiritual. Começa por aí.
entende? Mas isso daí é um papo para uma outra hora, né? O vídeo já tá ficando muito grande, mas se vocês gostarem desse tipo de conversa, assim, desse tipo de ideia, e se vocês tiverem alguma dúvida também deixem aí no comentário que eu vou responder vocês, tá bom? É isso, gente. Até a próxima.